Nós somos hackers, trans-hackers, e viemos para desmontar as suas lógicas disciplinares e assim interromper esse fluxo de mágica que faz com que você pense que a sua identidade se gera apenas fabicamente. Diria que jogar basquete combinaria com peruca, com salto alto, cílios postiços e maquiagens. É um absurdo, é uma loucura, não tem sentido. Pois é, mas como é que a gente vai querer desvitalizar algumas práticas hegemonizantes que geram dogmas, que estandarizam, que geram padrões de comportamento, que moldeiam as nossas subjetividades? Como é que a gente vai parar essa produção de imagens se a gente quer ficar obediente e baixando a cabeça para essa subalternização das nossas dissidências? Hoje a gente vai falar nesse nosso segundo encontro da drag como uma ferramenta de contraprodução de práticas hegemônicas e generificantes nos nossos espaços de convívio. Entonces el básquetbol de las excluidas nace de esto, de las ganas que tenemos de que no desaparezca de la calle, pues las identidades así más disidentes, la diversidad sexual, viene de esto, de una reivindicación de que tenemos que hacernos visibles. Y cuando llegué a Madrid hace 5, pues pasé un periodo ilegal. Y entonces yo tenía muchísimo miedo de exponerme, y mira tú como soy, como un poco contradictoria, como tenía miedo de exponerme, pues también me inventé una otra manera de exponerme, una otra parte de mi personalidad, y empecé a jugar con esto, y jugar como esto. El básquet de las excluidas es un juego muy simbólico, pero también estamos jugando a esto de qué identidad tenemos, de qué pues rol social y tal nos cabe, ¿no? a cada cuerpo. Y en el básquetbol hay esta apertura para que podamos jugar con nuestra identidad y jugar con los roles sexuales, sociales, comunitarios. Entonces el básquet viene bastante de el impulso principal y primero vino de ahí, de una necesidad que tenía yo como artista inmigrante de expresarme y no encontrar necesariamente un espacio porque estaba ilegal y tenía muchísimo miedo de exponerme. Entonces fue como, venga, vamos a hacer algo distinto de toda esta historia y reinventar una identidad, porque como una persona ilegal yo me sentía bastante invisibilizada. Y entonces el básquet también fue una manera de canalizar esas energías y generar una comunidad, porque a partir del básquet yo fui conociendo mucha gente. Eu de repente inventei esse meio, né? Ousado. Pra poder também debochar um pouco dessas Identidades legalizadas, identificadas, oficiais, reais, né? Tão assim, validadas. perante a realidade, essa realidade opressiva, que muitas vezes só vai considerar os nossos corpos Dentro de uma ficção, dentro daquilo que não se considera como algo validado e oficializado. Então eu comecei a viver nessas margens da ilegalidade, da clandestinidade, com peruca, com salto alto, com cílios postiços e jogando basquete. O basquete das excluídas é uma ação, resumidamente, que atua na desvitalização das regras do esporte. Regras estas que são generificantes, que são capacitistas, né? Que são muito coniventes com todo um sistema capitalístico que quer que os corpos sejam corpos em ótimo estado, que rendem, que lucram, né? E que fazem pontos. Então o basquete das excluídas é um jogo onde o que vale é gerar caos, onde a gente não tem uma equipe certa, onde o que vale é romper as regras para a gente descobrir qual é o jogo que está por trás daquelas regras e quais são os corpos que podem aparecer que de repente não se viam
no cenário das nossas educações físicas, nas nossas infâncias e adolescências, nos colégios, das nossas pedagogias, das nossas aprendizagens. Desvitalizar toda a produção de um imaginário de que as corporalidades dissidentes só podem aparecer dentro de uma fantasia bem montada. Inclusive, a drag participa dessa contraprodução, desse corte, desse fluxo de imagem. O basquete convida as pessoas a participar de uma maneira autônoma, a descobrir qual é a sua forma de relação com a purpurina, com a lantejola, com o salto alto, com alguns gestos, com as nossas próprias plumas. Então, o basquete tem esse intuito de gerar muito mais que dependência, a emancipação das corporalidades dissidentes de sexo e gênero dentro do campo de jogo. Porque sim, nós não aprendemos a jogar da maneira dignificante perante o sistema colonial de gênero moderno, mas a gente quer participar do jogo mesmo assim, ainda que a nossa participação faça com que se interrompa o show da cis-heteronormativolândia. A contraprodução, nesse caso, que cruza a prática drag, assim como as práticas de educação física, abrem uma oportunidade para que a gente repense como a gente entende os nossos espaços de convívio, como a gente entende, como a gente valida as transmissões de saberes, como é que alguns saberes são mais válidos que outros, quais corpos produzem um conhecimento que é validado pelo ensino e pela sistemática educacional. Quais corpos não são validados dentro dessas lógicas? Quem é que fica de fora? Quem é que fica de dentro? Quem é que participa do jogo? Quais corpos aparecem? Quais corpos se escondem? Isso também nos faz pensar sobre o que aponta Maria Lugones nos seus estudos sobre a colonialidade de gênero, quando vai falar que o sistema moderno colonial de gênero faz com que o mundo se divida entre uma lógica de claridade e uma lógica de escuridão. Alguns corpos se encaixam, se adaptam e se acoplam facilmente a essa sistemática e vivem na luz desse sistema moderno colonial de gênero. Alguns outros corpos, os corpos diaspóricos, dissidentes, não binários, vão viver na escuridão, vão viver escondidos, vão viver nessa lógica perversa de que não há espaço para a dignificação e a aparição dessas presenças em via pública. Isso precisa ser desestabilizado. Como a gente faz isso? Questionando algumas matrizes de dominação, como a branquitude e a cisgeneridade, por dentro dos nossos meios de convívio, por dentro das estruturas educacionais, por dentro dos estándares estéticos das artes, nos meios de produção. A gente precisa entender que a drag pode desestabilizar esse esquema que quer nos atar a uma realidade que não é suficiente, porque somos muito mais que corpos obedientes, atados a um sistema nacionalizante que se dá através de um território patriarcalizado e que deixa a gente assim. Sem graça. What's going on? Oh my God!
cara, te enseño mi 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 cara, te enseño. Soy Artificial de Brasil é um projeto de Mama Lynch. Se a temática deste vídeo te interessa, você pode aprofundar esses conteúdos lendo o memorial dissertativo disponível no link da descrição do vídeo, porque tudo isso é drag.